Lembram da exploração de petróleo lá na foz do Rio Amazonas, que só a gente da esquerda radical praticamente está criticando, claro, junto com os povos indígenas, quilombolas, ambientalistas, mas a esquerda progressista, junto com a direita, estão apoiando incondicionalmente, né? Isso é um projeto do Lula, isso é um projeto do Davi Alcolumbre, presidente do Senado, que é do Amapá, que é de direita, mas o Lula está lá encabeçando isso, né? O Lula pressionou de todo jeito para que o IBAMA autorizasse a Petrobras a fazer essa exploração. Então, isso aqui é a responsabilidade do Lula. Acidente paralisa a perfuração na foz do Amazonas. O quanto que foi alertado que isso era perigoso, que isso era arriscado, que essa perfuração de petróleo não é boa coisa, que poderia ter acidente. Mas não, juraram que não ia ter. E aí, questão de um mês depois de começar a exploração, já teve acidente, já teve vazamento de fluido. Eu fiquei muito indignado quando eu vi isso daqui, gente. Eu já dizia, desde o começo do ano passado, se essa liberação para explorar petróleo perto da foz do Amazonas for para frente, não voto em Lula de jeito nenhum. No dia em que teve a aprovação da Petrobras, às vésperas da COP30, eu falei, acabou, não tem a mínima possibilidade de eu votar no Lula. Isso aqui só reforça. Isso aqui, para mim, é assim, impensável, isso aqui é inaceitável, não tem como, não tem como. Um acidente de vazamento de fluido de perfuração na foz do Rio Amazonas paralisou as atividades no poço por um período entre 10 e 15 dias. A CNN obteve o comunicado da Petrobras que detalha o ocorrido. Segundo o documento, durante uma operação de rotina, a equipe percebeu a queda no nível do fluido de perfuração nos tanques da plataforma, indicando que parte do material estava sendo perdida. Após a inspeção sem anormalidades em superfície, um robô submarino operado remotamente foi acionado e identificou o vazamento de cerca de 2.700 metros de profundidade, com descarga direta para o mar. O volume estimado foi de 14.945 metros cúbicos de fluido de perfuração. A descarga foi instantânea e já está paralisada. Em nota, a Petrobras confirmou o incidente. Ainda sobre isso, IBAMA. Fluido que paralisou perfuração na foz do Amazonas vazou no mar. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, divulgou uma nota dizendo que foi informado sobre a paralisação da perfuração na foz do Amazonas no mesmo dia do acidente, que aconteceu no domingo, 4 de janeiro. A Petrobras pausou as atividades no local devido a vazamento de fluido. Segundo o IBAMA, no comunicado inicial do incidente, a Petrobras afirmou que houve a perda de fluido de perfuração de base não aquosa em duas linhas auxiliares, que conectam a sonda de perfuração ao poço Morfo, localizado a cerca de 175 quilômetros da costa do Amapá. Abre aspas, foi observado o indício de perda e após a inspeção foi constatada a descarga do fluido para o mar. De acordo com a Petrobras, as operações foram interrompidas, as linhas afetadas foram isoladas em superfície e a válvula de fundo foi mantida fechada. Consequentemente, a descarga foi paralisada. As causas estão em apuração na área competente do IBAMA que acompanha o caso. Fecha aspas, disse o órgão. Mas é isso, gente, o bagulho vazou e foi pro mar. Não foi petróleo, mas poderia ser. Tá no começo ainda a exploração, mas nada garante que não vai ter vazamento de petróleo também, o que seria devastador. Perfuração da Petrobras na foz do Amazonas continua parada após vazamento. O navio sonda NS-42, usado pela Petrobras para perfurar um poço de exploração de combustíveis fósseis no bloco FZA-M59 na foz do Amazonas, continua sem operar. A plataforma foi paralisada após um vazamento no mar de quase 20 mil litros de fluido de perfuração no dia 4 de janeiro. A Agência Nacional do Petróleo determinou que a retomada da perfuração do poço Morfo só poderá ocorrer após sua autorização. A liberação está condicionada à entrega de um diagnóstico inicial que explique as causas imediatas do vazamento, os impactos nas barreiras de segurança e na operação. De acordo com a Agência Nacional de Petróleo, 15 dias após o acidente, a Petrobras ainda não havia enviado um relatório detalhado sobre o vazamento. A Petrobras tem até 90 dias contados da constatação inicial do vazamento para apresentar o relatório completo com as causas do acidente. O documento também precisa apresentar as ações de mitigação adotadas pela petrolífera. O IBAMA afirmou ter grande preocupação acerca dos riscos e potenciais impactos da atividade na região. Além de solicitar uma reunião com a Petrobras, condicionou a retomada da perfuração a explicações sobre o acidente. Mais preocupados do que o IBAMA estão povos indígenas, quilombolas e comunidades ribeirinhas da região. O vazamento reforça o medo de acidentes mais graves, com impactos ambientais e ameaças diretas às fontes de alimento e ao modo de vida tradicional. E a falta de informação e de orientação por
parte da Petrobras aumenta ainda mais esta angústia. Vazamento na foz do Amazonas preocupa indígenas e ribeirinhos. Desde o anúncio sobre o vazamento de um fluido de perfuração ocorrido no último dia 4 de janeiro, durante a primeira fase do processo de exploração de petróleo no bloco FZA M059, na bacia da Foz do Amazonas pela Petrobras, as comunidades ribeirinhas e indígenas localizadas no Pará e no Amapá estão em alerta para os riscos de danos ao meio ambiente em seus territórios. O fluido de perfuração é um material usado para limpar e lubrificar a broca durante a perfuração de poços de petróleo e gás. A substância mistura água, argila e produtos químicos para ajudar a controlar a pressão do poço e prevenir o colapso das paredes. A bacia da Foz do Amazonas, de onde a Petrobras pretende tirar mais de 6 bilhões de barris de petróleo, é a mais extrema bacia ao norte da margem continental brasileira. Fica situada em frente a todo o litoral do Amapá e parte do litoral noroeste do Pará. Passados 10 dias desde o vazamento, os moradores de comunidades como a Vila do Pesqueiro, na cidade de Soure, na Ilha do Marajó, Pará, não se sentem seguros. A Ilha do Marajó está na área de influência onde a Petrobras faz pesquisa de petróleo. Moradores das comunidades há tempos se opõem à atividade. Abre aspas. Para a fala de Josi Alves, liderança da comunidade Soure, falou isso para a Amazônia Real. Minha avaliação é a pior possível, até porque o que nós temíamos já está acontecendo, e o governo insiste em continuar, sabendo das tragédias que já está causando. Com toda certeza vai impactar a pesca no meu território e nos demais. A Vila do Pesqueiro está localizada na costa de Soure, dentro da Reserva Extrativista Marinha de Soure, uma área protegida e administrada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação Ambiental, o ICMBio. A pesca é a principal atividade de fonte de renda da comunidade. Com a exploração de petróleo e o risco de tragédias e vazamentos tóxicos em larga escala, a liderança teme a poluição dos rios de onde os ribeirinhos tiram seu sustento. Abre aspas, afeta em todos os aspectos: turismo, pesca artesanal, artesanato feito pelas mulheres da nossa comunidade e nossos rios. Porta-voz dos povos indígenas afetados pela atividade e coordenadora executiva da articulação dos povos e organizações indígenas do Amapá e norte do Pará, Luene Caripuna, disse à Amazônia Real que o vazamento já é um alerta sobre os riscos que as comunidades da costa do Amapá e do Pará vêm apresentando em vários espaços de discussão. Ela lembrou que o empreendimento, até hoje, nunca fez consulta prévia às populações e até hoje ainda há dúvidas sobre eventuais acidentes e impactos na área. Segundo Luene, é preciso que as autoridades esclareçam às populações que elas devem se preparar para situações como a do vazamento. A bacia da Foz do Amazonas é considerada uma das áreas mais sensíveis do planeta, marcada pela biodiversidade, por manguezais e a presença de comunidades tradicionais. No Oiapoque, município localizado no Pará, a prospecção de petróleo já afeta a vida dos povos tradicionais e suas atividades, como a pesca e a vida marinha também sofre.